ler um texto aqui em Mateus capítulo 6, versículos de 1 a 18. Mateus 6, de 1 a 18. Nós vamos continuar meditando no Sermão do Monte de Jesus. E agora entra em umas questões aqui, irmãos, da praticidade e da vida cristã. Aqui nesse texto, nesses próximos capítulos ou textos aqui que nós vamos ler, trechos, Jesus está partindo do princípio que a pessoa é cristã e como ela vive como cristã, como ela testemunha a sua fé. Então são algumas diretrizes assim, que a gente precisa pensar acerca da nossa caminhada de fé. Então capítulo 6, de 1 a 18, que diz assim: evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Quando, pois, vocês derem esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas ou nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto, e fechada a porta, ore a seu Pai que está no secreto. E o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem de vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem os outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem os outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. E quando vocês jejuarem, não fique com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim a seu Pai em secreto. E o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Até aqui, irmãos, vamos ter uma palavra de oração em cima desse texto, para que o Senhor fale conosco por meio desse trecho. Senhor, oramos para que a tua palavra salte aos nossos olhos, ao ponto de penetrar em nossos corações, gerando em nós, ó Deus, as transformações necessárias. Eu oro para que a tua palavra, ela tenha o poder, ó Deus, de transformar o nosso coração, que a gente não apenas seja ouvintes e admiradores da exposição, mas que sejamos praticantes da palavra, que levemos em consideração o ensino do Senhor na nossa vida, e que ao ouvir a tua palavra, ao meditar na tua palavra, a gente não pense no outro, pense em nós mesmos, nos colocamos na condição, ó Deus, do objeto no qual a palavra vai chegar, para que assim a gente tenha a nossa vida tocada, trabalhada, transformada, moldada para a honra e glória do teu nome. Eu oro, Senhor, para que o Senhor fale de forma poderosa, em nome de Jesus, amém.
Irmãos, no comecinho da minha trajetória cristã, lá em meados de 2006, eu sempre tive essa carinha. Agora eu tô de óculos, deu uma melhorada assim, né? Assim, a pessoa até, alguns acham que eu sou até intelectual por causa do óculos, de repente fico meio quieto assim, a pessoa olha, né, deve ser. Mas a minha carinha assim, sem o óculos, né? Ela, assim, se eu botar uma regata e sair por aí, alguns irmãos ficam meio até com medo, né? Acha que eu vou fazer alguma coisa. Eu me lembro que teve um jogo aqui, um campeonato de futebol, do pessoal de igreja aqui, André, faz uns 2 anos. Aí me chamaram para jogar, eu vim jogar. Aí o uniforme do time ia estar com o pessoal lá. Então eu vim com a roupa de futebol, mas eu vim com uma regata e estava com uma corrente de prata no pescoço. Aí tinha o pessoal da igreja do centro, os irmãozinhos lá. Eles olharam assim, tudo com medo. Chegaram pro pessoal da liderança, quem que é esse moço aí? Esse é o pastor da igreja aí. Resumindo a história, nós ganhamos o campeonato, irmão, ninguém fez falta em mim. Estou falando do pessoal, né, mais tranquilo e tal. Então eu sempre tive uma carinha assim, meio que as pessoas olham, não sei não, hein, esse camarada aí. E lá em 2006, quando eu cheguei na igreja, havia muito julgamento, né, acerca de aparência, né. As pessoas tinham esse costume de julgar as pessoas pela aparência. Falaram assim, esse rapaz aí é malandro. Esse aí não quer nada com nada, esse é bandido, esse é drogado. Aqueles adjetivos que as pessoas vão dando para as pessoas, né? Porque eu ia para a igreja de boné, eu tinha as tatuagens, tinha minhas correntes, aquelas coisas de menino, de moleque, que eu entrei na igreja assim. Só que eu estava apaixonado por Jesus. Eu estava com sede de Deus. E é tão difícil, irmãos, quando você está querendo levar Deus a sério e as pessoas acham que você está enganando. É tão difícil ser julgado pelas pessoas por uma coisa que você não fez. É igual quando você fala para uma criança assim, que ela pegou um negócio e não foi. Ela vai até o final para provar que não foi. Eu vivi muito isso dentro da igreja, né? Das pessoas olharem e julgarem, para assim, isso aí é sem vergonha, isso aí é malandro, isso aí está aqui para atrapalhar, isso aqui está aqui para zoar e tal, tal, tal. Resumindo a história, diante de tantas críticas e análises que eu acredito equivocadas das pessoas, apesar de eu ser um pecador miserável, eu não estava com má intenção ali na igreja, eu pensei, eu preciso mudar então esse negócio. Aí, na época, chamei a minha mãe e falei assim, mãe, você tem um cheque aí? Na época eu usava cheque, em 2006 eu tinha cheque. Faz um cheque aí para mim que eu preciso ir numa loja comprar uma roupa. Aí eu fui na loja, essas lojas de roupa social, comprei uma camisa verde, eu até já contei um pouco dessa história aqui. Aquelas camisas verdes, faz tempo que eu não vejo aquelas que vêm até aqui, ó. Não é nem comprida nem curta, é na metade do braço. Tem o nome dela lá. Comprei uma camisa verde dessa, comprei uma calça jeans um pouco mais justa, eu usava a calça big, aquela calça larga. Só que eu era magro, 57 quilos, e aí a calça tinha que pôr o cinto, espremi o cinto para apertar a calça, pus a camisa, mas o cheque que minha mãe deu só dá para comprar a camisa, o cinto e a calça, não deu para comprar o sapato. Fui de Mizuno, tênis Mizuno, calça jeans espremida no cinto, camisa social verde, fui pro culto, fiquei assim lá, ó. Duro, não conseguia nem mexer o braço, Mateus. Não está acostumado a usar roupa social. Aí, na igreja que eu estava, falava assim para cumprimentar as pessoas, né? Graça e paz, né? Então tinha esse negócio. Aí eu fiquei lá na porta. Graça e paz. Graça e paz. Tentando provar para as pessoas que eu era de Deus. Que eu era uma bênção. Não conseguia me mexer, tudo bem, estava igual o Davi com a armadura de Saul. Mas eu tinha uma necessidade no meu coração de afirmar minha fé para as pessoas, para que elas olhassem para mim e falassem, uau, é um homem de Deus. Mas não adiantou. Porque a carinha da gente, Fernando, não tem como mudar. Resumindo a história, irmão, fui um dia só na igreja assim, voltei com as minhas roupas normais, falei assim, quer saber, eu vou, quem quiser julgar, que julgue. E estou até hoje nessa jornada aí. Estou até hoje nessa missão. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque, irmãos, dependendo do estado do nosso coração, nós vamos fazer de tudo para provar a nossa espiritualidade para as pessoas. Ainda que a gente se molde alguma coisa que não tem nada a ver com a gente naquele primeiro momento. Ainda que a gente faça coisas que não têm relação nenhuma com o estado do nosso coração. Mas em nome de
provar o tamanho da nossa fé, o nível de espiritualidade, em nome de uma aprovação popular, a gente vai se moldando, vai entrando numa roupagem que não tem nada a ver com a gente. O que eu fiz ali naquele momento? Coloquei uma roupa nova num corpo velho. E a própria palavra de Deus vai dizer que não dá certo vinho novo em odre velho. Ou seja, a vida de aparência num coração sujo não funciona. É aquele sujeito que ele trabalhou o dia inteiro ali numa rotina de transpiração. Aí ele chega do serviço em casa, a esposa diz assim: olha, tem uma programação na igreja, tem que ser rápido. Ele fala assim: quer saber, nem banho eu vou tomar, vou pegar uma roupa aqui, já vou colocar a outra roupa e vou seguir embora. Coloca uma roupa limpa com o corpo transpirando. Não sei quem já fez isso ou faz, mas uma vez eu fiz, irmão. Você estraga a roupa. Você estraga. E se para piorar, é a pessoa que tenta passar perfume ainda. Aí fica igual o cheiro que estava aqui dentro na hora que a gente chegou no culto. Em nome de uma estética, em nome de uma aparência. E aí, irmãos, o Evangelho ou a Bíblia Sagrada, tanto Deus no Antigo como no Novo, ele não está interessado nisso. Desde o início ele está interessado no coração das pessoas. Haja vista a história de Davi, quando Saul ele peca contra Deus, desobedece a Deus, Deus sai de Saul, a presença de Deus sai da vida de Saul, e agora Samuel é encarregado de ungir um novo rei, e Samuel vai até a região no qual Jessé morava à procura desse novo rei, e quando chega lá, tem os filhos de Jessé, que são soldados, né, tem uma aparência mais com porte de rei, gente que já nasceu assim com postura, e aí Deus fala ao coração de Samuel que não é nenhum daqueles, tem mais um, chama o Davi, o pastorzinho de ovelha, o poeta, o músico, chama ele, aí chega lá o Samuel chega lá o Davi, é esse, nem o pai de Davi vai acreditar no negócio desse, aí Davi é ungido rei, e Deus fala ao coração de Samuel, que Deus não vê como o homem vê, Deus vê o coração. Mas poucas pessoas estão se importando para o que Deus pensa. A verdade é essa, irmão. Muita gente está preocupada com o que as pessoas acham ao nosso respeito. E o texto de Mateus 6, Jesus está querendo tratar aqui com aqueles irmãos, com aqueles discípulos, para eles não seguirem o exemplo dessas pessoas que vivem de aparência, que vestem roupas novas, mas com um corpo velho, um corpo transpirando. Jesus está dizendo, evitem praticar as suas obras. E aqui, ele não está dizendo que a gente não tem que se envolver com a causa de Cristo. Ele está dizendo, evitem fazer isso para serem vistos. Evitem fazer isso com a motivação errada. Porque a motivação desses homens, no qual Jesus está relatando, não era agradar o Pai, mas era mostrar o nível de espiritualidade para as pessoas. Quando o fariseu dava esmola, ele queria contar para tu, para dizer assim, tá vendo como eu dou mesmo, aqui eu sou generoso? É aquele sujeito que antigamente, quando não tinha envelope, ele vinha, né, quando 50 conto era muito, ainda é, mas antigamente era muito mais, ele vinha com a onça assim na mão, desfilando. Dou mesmo, oferto mesmo. Que comigo é assim, quanto que é? Abre a carteira e tá. É aquele sujeito que vai comprar uma bala no bar, ele abre a carteira, antigamente andava cheio de nota, ficava assim, folhando as notas, para pegar R$2. É aquele sujeito que vai dar uma cesta básica para a irmã, e tira a foto, põe eu no telão lá, põe na hora que eu estou entregando. Isso. Pega assim, a mão da pessoa chegando na cesta e a mão dando. Para que as pessoas vejam que aqui eu abençoo mesmo. É aquele sujeito que ia orar, e aqui Jesus relatando esse sujeito, que antes de chegar no templo, ele era tão espiritual que ele não aguentava chegar no templo, ele já orava na rua. Para as pessoas verem, olha, eu não estou aguentando de tanto desejo que eu estou por Deus, então eu já vou orar aqui, antes de chegar lá. Para que as pessoas pudessem olhar e falar assim, maravilha, rapaz, que homem espiritual. É o sujeito que jejuava,
e ficava com aquela cara tristonho, forjando uma pergunta por irmão, perguntando: irmão, o que está acontecendo? Estou de jejum. É aquele irmão que chega diante de uma mesa, de um banquete, de uma confraternização, tristonho, fraco, cabisbaixo. Aí você não vai comer não, irmão? Estou de jejum. Estou me consagrando a Deus. Jesus está descrevendo esse sujeito, esse tipo de gente que está mais interessado em afirmar uma espiritualidade para as pessoas do que agradar o próprio Pai. É gente como eu, que ao não suportar as críticas e o julgamento das pessoas que fazem parte da nossa trajetória, querer colocar uma roupa, como se uma roupa fosse mudar a opinião pública. E aí a pergunta, irmãos, você conhece alguém assim? É aquele sujeito que o filho chega para ele e fala assim: pai, no meio de todo mundo lá na roda final do culto, será que tem como a gente dormir aqui hoje? No templo? Aí o pai fala: mas por que, filho? Porque aqui você é legal pra caramba, aqui você é um bom pai aqui dentro. Não tem como a gente ficar aqui? É a vida de aparência, irmãos. A doença que tem entrado no nosso evangelicalismo brasileiro. A vida de aparência. As pessoas que estão preocupadas apenas com a opinião dos outros ao seu nível de espiritualidade. Mas não em agradar o coração de Deus. Bom, dito isso, tá, pastor, deu um diagnóstico. Mas e aí? Como é que a gente resolve essa questão? E aí, irmãos, a gente pode pensar em algumas coisas aqui. A primeira delas, irmãos, que a gente tem que buscar a satisfação em Jesus. Sabe por que tem pessoas assim? Porque não são satisfeitas. E aí, existe N motivos. Talvez dentro de casa não é valorizado. O pai nunca valorizou o filho dentro de casa. O pai sempre destratou. O pai valorizou mais as pessoas da igreja do que gente dentro de casa. Aí o filho olha para aquilo e fala assim: bom, se meu pai valoriza mal o pessoal da igreja, eu vou me disfarçar de igreja, para o meu pai olhar para mim. E isso vai criando no coração do filho um buraco gigantesco que vai desaguar na vida adulta, na religiosidade. Porque ele vai entender que para ser visto e ser aceito é necessário ter a roupa de igreja. Porque o pai e a mãe valorizavam o povo da igreja, mas em casa nada. É o testemunho, Isaac, do pastor Juscelio, que eu vi esses dias, que ele conta com lágrimas que a filha dele tinha lá 10, 12 anos, e não queria saber de Deus, não queria saber de igreja, não queria saber de nada, e usando as palavras dele aqui, ele dizia que ela só queria ouvir aquelas músicas do mundo, segundo ele, aquelas músicas que não agradavam a Deus, rebelde. Aí um dia ele chega em casa do trabalho, a filha dele fala assim: pai, hoje eu vou no culto. O quê? Você vai no culto? O pai se emociona. Então o pai fala assim: eu vou tomar um banho, então a gente se preparar para ir no culto. Fala assim: glória a Deus, Deus está fazendo a obra no coração da minha filha, ela vai para a igreja, ela vai me agradar, vai servir a Deus. Aí ele está lá tomando banho, a esposa bate na porta do banheiro, entra, fala assim: bem, ela não vai na igreja. Ela só falou aquilo para receber um abraço seu. Mas ela não quer ir na igreja. Ela quer você. Ela só disse aquilo porque ela sabia que se falasse que ia na igreja, você ia abraçar ela e ia beijar ela. Esse tipo de paternidade, esse tipo de relacionamento, vai criar no coração da pessoa um vazio enorme. Que quando ela parar dentro de uma igreja e ela se deparar com o primeiro julgamento, a primeira crítica, o primeiro olhar atravessado, ela vai fazer de tudo para provar que ela é uma bênção. Outro exemplo, talvez em casa foi bem cuidado, bem tratado e amado, mas foi para o mercado de trabalho, e ele não foi lá, aquele trabalhador sustância. E aí ele viu todo mundo ali crescendo na empresa, ele ficando para trás. Pessoas que chegaram depois dele, desenvolvendo ali o trabalho, a chefia olhando para aquele sujeito e falando: não, eu vou te promover, e aquele sujeito ficando para trás. Aí ele vai para a igreja é um ambiente acolhedor, que vai evidenciar a sua vida.
Aí o que ele vai fazer? Bom, eu percebo que para ser evidenciado ele precisa ser crentão. E ele vai fazer de tudo. Ele vai treinar, ele vai ensaiar, para que ele possa se apresentar aqui, diante da comunidade, como um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, para que as pessoas possam olhar para ele e falar assim: nossa, que homem de Deus, que bênção que você é. Eu vou dizer um negócio dos irmãos, é gostoso, irmão, ouvir assim das pessoas quando elas falam assim: você é uma bênção. É gostoso, irmão. Mas tem gente que vicia nisso. E aí ele começa a fazer de tudo para sustentar um estilo de vida que as pessoas vão olhar para ele e vão falar: ele é uma bênção. Mas você não pode passar um dia na casa com ela, você não pode um dia conviver com ela, porque senão você vai perceber que tudo aquilo não passa de um teatro, não passa de uma camisa social, 3/4, né, que chama, agora eu lembrei mais ou menos isso aqui, né? Como? Camisete. Não passa de uma camisete com calça jeans com cinto espremido, mas a cara é a mesma. O que Jesus está querendo nos ensinar, irmãos, que a gente tem que procurar ser preenchido nele, se satisfazer nele, porque quem é satisfeito em Deus vai ser um homem generoso que vai ofertar, vai abençoar, vai cuidar de famílias e ninguém vai ficar sabendo, porque ele não precisa disso para se sentir uma bênção, porque ele anda com o pai dele, ele conhece o seu pai. É um sujeito que você não vai precisar ficar implorando para ele ajudar, para ele servir, para ele se posicionar em Deus, porque ele anda tanto com Deus que ele vai fazer isso por amor ao Evangelho. Ainda que não tenha uma foto dele no telão, ainda que o pastor esqueça dele na hora dos agradecimentos, aquilo não vai machucá-lo, porque ele está em paz com Deus, porque ele é satisfeito em Jesus. É um sujeito que faz uma obra, conta um testemunho, prega a palavra, canta e toca, e ele sai daqui e ninguém diz uma palavra a seu respeito, mas ele vai embora satisfeito, porque ele tem consciência que ele fez para Deus, porque ele já é satisfeito na casa do Pai, ele não precisa correr atrás da aprovação das pessoas. E aí, irmãos, como isso é doentio e é sutil ao mesmo tempo, porque, irmãos, orar é uma coisa ruim ou é boa? É boa. Jejuar é ruim ou é bom? Bom. Ajudar quem precisa é ruim ou é bom? Bom. Como é que você vai então criticar alguém que está fazendo isso? Como é que você vai denunciar alguém que está fazendo isso? Mas Deus denuncia, irmãos, porque Deus está interessado num coração. Ele não está interessado num teatro. Ele não chamou atores, ele chamou discípulos. E assim, irmãos, se você lê o Evangelho à luz de um contexto histórico, você vai perceber, irmãos, que Jesus, à luz da história, foi alguém, filho de um carpinteiro lá, que morreu e a vida continuou para muita gente. Muitas pessoas em Jerusalém, em Roma, na Ásia Menor, Malemar sabia que morreu um sujeito aí que dizia aí, nem dizia, ele fazia umas obras aí, como veio a época dos Macabeus lá, que teve um que se levantou e fez. Os 12, irmãos, por mais que a gente olhe a Bíblia hoje e vê que o Evangelho chegou para nós, esses 12 que revolucionaram o mundo, na época eles eram tidos como Zé Ninguém. Não acho que eles eram pintado como é colocado hoje, como santos. Eram homens simples, que andavam pela rua, ninguém ia lá querer tirar uma selfie ou pedir um autógrafo. Eram homens que talvez morreram solitário. O primeiro pastor presbiteriano brasileiro, José Manuel da Conceição, um ex-padre, que se converte ao cristianismo, ao protestantismo, é o primeiro pastor ordenado aqui no Brasil. Ele morre abandonado nessas estradas da vida, irmão, caído, como um andarilho. Hoje lá em São Paulo, existe um seminário de formação teológica com o nome dele. Seminário José Manuel da Conceição. Mas quando ele morreu, irmão, chegou no hospital, ninguém nem sabia quem era o sujeito. Eu tenho a biografia, tenho os livros que vai contar acerca desse homem.
Mas o porquê, pastor, a gente vive em busca de aprovação o tempo todo? Como diz o filósofo russo Dostoiévski, há um vazio no nosso coração do tamanho de Deus. E a gente precisa preencher isso aí. E a maneira da gente preencher é o reconhecimento, é o elogio. Obviamente, irmãos, que nós como cristãos, nós devemos honrar uns aos outros, elogiar uns aos outros, não é nesse sentido que eu estou dizendo. O que eu estou falando é aquele que o combustível do seu serviço é a aprovação das pessoas. Se não tiver holofote, ele não vem. Eu me lembro, tem história, irmão, que eu tenho que repetir porque é o que faz sentido aqui. Quando eu cheguei na igreja, era esse estilinho que eu falei no começo da pregação. Aí o pastor lá de púlpito falou assim: irmão, nós vamos fazer um mutirão para lavar a igreja sábado. Quem vai? Vai fulano, vai ciclano, a turma lá, vai. Eu na igreja olhei, menininha lá levantou a mão, outra aqui levantou a mão, os amiguinhos levantou a mão. Falei: não, vai ser um point. A moçada tudo lá, eu já estava vendo, um jogando sabão no outro, limpando a igreja. Cheguei lá, Felipe, vi o estacionamento vazio, já achei esquisito o negócio, cancelaram, não me avisaram. Na época não tinha zap assim. Cheguei lá, a zeladora com o balde lá. Falei: ô Branca, chama a Branca a mulher, né? Filho dela. E aí? Não, pega o balde e já começa aí. E a turma? Não, nós dois mesmo, nós dois pegar agora, até as 4 a gente termina. Ó, pega o banheiro dos homens, eu pego das meninas. Ninguém viu, ninguém aplaudiu. Irmão, aquilo me torturou por dentro, irmão. Aquilo me machucou. Eu conto isso hoje resolvido. Mas pensa aquele escovão de vaso, no ódio. Ninguém estava me vendo, irmão, fazer aquilo. Mas aí, irmãos, vai se completar 20 anos ano que vem. Não é possível 20 anos estar do mesmo jeito. Ninguém está me vendo. Eu tenho que preencher o vazio, irmão. Eu tenho que procurar ser satisfeito em Cristo e na sua palavra. Eu tenho que achar o meu lugar no reino de Deus e servir a Deus de todo o coração. Então, irmãos, busque a sua satisfação em Jesus e não no elogio, não no aplauso do outro. E isso aqui é muito sutil, porque tem a ver, irmão, com a motivação do coração, porque talvez eu, pastor, se você estiver fazendo isso para ser elogiado, eu não vou perceber que você está fazendo isso para ser elogiado. E nem eu, se eu fizer para ser elogiado, você também não vai perceber, porque eu e você não temos um termômetro que mede motivação do crente, mas Deus tem, e a nossa satisfação é para Deus, é para Deus. E aí, irmãos, a gente tem que fazer as coisas, buscar o Senhor de todo o coração. Deus está falando que não é para orar, Deus está falando que não é para dar esmola, já não, pelo contrário, tem que fazer tudo isso. Mas faça para Deus. Por que ele diz aqui, irmãos, para ir orar, não ficar orando em voz alta, em público? Não é que ele está dizendo que é coisa. Então, pastor, nós não pode fazer clamor aqui, o senhor não pode andar aí pelo meio orando. Eu posso, desde que a minha motivação seja o que ele ensina embaixo, o quarto secreto. Desde que a minha motivação não seja as pessoas olhar para mim e falar assim: ô pastor, que oração boa, hein? Se a minha motivação for essa, está errado. Agora, se a minha motivação for a do quarto secreto, o que significa quarto secreto? Não quer dizer isolamento, irmão. Quer dizer você e Deus, pode ser aqui no meio de todo mundo. Porque tem gente que vai para o quarto secreto, mas ele é hipócrita no quarto secreto. A oração dele é motivada por barganha. Então não é o lugar, não é o quarto secreto. Quarto secreto significa boas intenções. Significa a intenção do seu coração. Se a intenção do seu coração é boa, você pode estar publicamente, porque é Deus que está vendo. E isso, irmão, é tão sutil, porque irmão nenhum vai chegar em você e falar assim: irmão, você está fazendo para se aparecer. Não vai, porque oração é bênção, dar ajuda, esmola é bênção, jejum é bênção. Eu jamais vou dizer para você na carne, falar assim: irmão, para com isso, porque eu não tenho a capacidade de julgar o seu coração, nem você o meu. Mas as Escrituras têm. As Escrituras, ela tem. E aí, irmãos, eu penso que a gente perde de vista um pouco a ideia de Deus presente em todo lugar. Porque se eu creio que Deus está presente comigo
e conhece os meus pensamentos, como ele diz aqui, antes da palavra chegar na minha boca, para que eu vou enganá-lo? Para que eu vou fazer assim? Eu vou dar uma cesta básica para impressionar. Se Deus está aqui vendo. Então às vezes eu penso, irmão, se a gente faz isso, é que a gente perdeu a noção de que Deus está presente conosco. Porque quem tem a noção que Deus está com ele, está lendo o seu pensamento, irmão, ele não vai mais tentar enganar ninguém. Porque, imagina, assim, o que me passa na minha cabeça é assim, se Deus olhar para mim e falar assim, hipócrita, estou nem aí. Agora, se o irmão falar, aí eu fico ofendido. Talvez o que passa pela cabeça é isso. Se Deus olhar para mim, a sua palavra me confrontar, ainda bem que é Deus, Deus não está me expondo no meio das pessoas, é eu e ele mesmo, eu quero ver as pessoas. É o Saul, André, que fala para Samuel, quando Samuel dá a sentença, ó, Deus não está mais com você, mas vamos comigo, deixa eu sacrificar mais uma vez, tipo assim, para me mostrar para o povo que o Samuel é comigo, Deus é comigo. Mentira! Gente insatisfeita no seu coração, que busca aprovação o tempo todo. E o bom desse texto, desse ponto, irmãos, que nós estamos aqui nesse salão, aqui, 100 e poucas pessoas, e ninguém sabe de ninguém. Quem faz com a motivação certa ou errada? Ninguém sabe, só Deus sabe. E é a Ele que a gente deve a nossa satisfação. Então, irmãos, um conselho, busque a sua satisfação em Jesus. Nunca sirva a Deus para que você possa ser visto e reconhecido pelas pessoas. Não caia na armadilha que eu caí há 20 anos atrás de querer provar para as pessoas que era uma bênção. Irmão, deixa eu contar um negócio para você. Até hoje as pessoas me julgam. 20 anos se passaram, irmão. Pensando no currículo de igreja, conversão, fui discipulado, fui eleito diácono, servi como diácono 5 anos, fui para o seminário, servi lá como seminarista 5 anos, 7 anos vai fazer que eu sou pastor nessa igreja. Pensa aí, irmão, currículo. Até hoje, será? Sei não, hein? Malandro, hein? E pode ser, irmãos, que eu vou carregar isso o resto da minha vida. Mas 20 anos passam, irmão, eu tenho que mudar a minha postura infantilizada. Hoje, eu respeito os irmãos que pensam assim, que um dia, se for da vontade de Deus, que Ele mostre para você. Senão, eu vou continuar servindo ao meu Deus. Eu vou para Santo Tomé das Letras, não vou mais, né? Não tem mais a viagem. Mas a última que a gente foi, eu fui evangelizado lá, chegaram para mim. E aí o irmão que me evangelizou era da equipe, aí ele me viu lá, depois no domingo eu preguei. Vocês lembram que eu preguei no domingo, lá na hora da ceia? E o irmão me evangelizou, eu era líder da equipe, líder da viagem, irmão. Eu fui evangelizado. Se eu sair agora, do jeito que eu estou aqui, com essa camisa xadrez ali na rua, irmão, e tiver uma campanha da igreja ali, da esquina pentecostal de evangelização, eles me evangelizam. E está tudo bem por isso. Porque eu não preciso da carteirada, não, eu não, que eu sou pastor. Uma bobagem, irmão. Às vezes eu estou no mercado, tem aqueles pessoas ali vendendo livro, querendo orar, chega em mim, e às vezes eu estou no mercado num dia mais descontraído, uma bermuda ali, uma coisa assim, aí a pessoa me aborda ali, agora peguei um ímpio, peguei um pecador, agora nós vamos evangelizar ele. Aí eles vêm assim, eu posso orar? Pode, irmão, pode orar, eu Deus, em nome de Jesus. Pode orar por mim, irmão. Não fico lá não ora não, que eu sou pastor, já está orado. Fico dando carteirada de crentão. Uma vez fui lá em Sertãozinho pregar, eu não tinha sido ordenado ainda aqui, era licenciado. Aí preguei lá, os irmãos falaram assim, agradecer o pastor Denis que trouxe a palavra. O pastor foi lá, pegou e falou, não é pastor não, é licenciado. Tudo bem, irmão. Sou ordenado, irmão, tem mais de 5 anos. O ordenado chama de reverendo, João, reverendo. Irmão, você acha que eu estou preocupado com o que as pessoas pensam a meu respeito? Eu estou me colocando no exemplo, mas para você se colocar no exemplo, porque às vezes você está vivendo uma vida para os outros e não para Deus, por causa da insatisfação do coração. Mas busca ser preenchido em Jesus, irmão, ser autêntico em Jesus. Segundo lugar, irmãos, o que a gente aprende com essa história? Não faça de Deus trampolim para o seu sucesso. Tem muitas pessoas que usam Deus para alcançar os seus objetivos.
Orar em voz alta, dar esmola, fazer jejum, ser reconhecido, é para galgar alguma coisa lá na frente. Tem muitas pessoas que vêm para a igreja que Deus é apenas uma ponte que vai atravessar ele de um estado de miséria para um estado de sucesso. E aí quando chega lá, ele esquece do seu Deus. Muitas pessoas, irmãos, vivem uma fé pautada no progresso e não em andar com Jesus. Então Deus nessa história toda, quando eu falo Deus, estou falando a religião, os costumes religiosos, é apenas para alcançar os seus objetivos. Eu vou dar um exemplo mais claro. Existem pastores que ele ama o ministério dele, não o culto, não a Deus, não os irmãos, não a palavra, ele ama o próprio ministério. Existe músico de louvor que ele ama o instrumento dele, ele ama a música que ele toca, mas ele pouco está se lixando se está tocando para Deus, se Deus está sendo adorado, se a igreja está sendo levada à adoração, ele está preocupada com ele. Ou seja, eu estou usando a obra de Deus para me favorecer. E aí você assiste aqueles programas The Voice, aquelas coisas lá, o pessoal está cantando. Ô, de onde você veio? Eu vim lá do sertão de Minas. Ô, mas você canta aí de criança? Canta, aonde? Na igreja. Maioria lá. Cantava na igreja, tal. Eu fico pensando, se eu fosse um jurado daqueles, aquele cantor, que às vezes tem as suas religiões, afro, espiritismo, às vezes até ateu mesmo, olha para nossa, essa religião do cristianismo deles aí, ó. Todo mundo forma na igreja e sai da igreja. Não tem, será um adorador lá que é bom músico, que tem toda a técnica, mas ele faz tudo aquilo para Deus, exclusivamente para Deus. São pastores, irmãos, que na placa ali não tem o nome da igreja, da instituição, tem a foto dele. É o nome dele, é o ministério fulano de tal. A gente tem que correr desses negócios, irmão. Às vezes algumas pessoas falam assim, nossa pastor, que bênção que está a igreja, né? O senhor está trabalhado lá, irmão. Tira isso da sua cabeça, meu irmão. Isso é Deus, no momento histórico, resolveu fazer alguma coisa em nós, por graça e misericórdia. Eu sei quem eu sou e não tem nada a ver comigo. É o kairós de Deus, tempo de Deus, com o cronos, com o tempo humano que se cruza. E Deus age. Ô pastor, então não pode elogiar? Pode, irmão, mas reconhecendo que sempre é Deus. Os irmãos tocou aqui, pode elogiar? Pode, mas a glória de Deus. E a gente tem que honrar mesmo as pessoas, mas entendendo, irmãos, que Deus não é um trampolim para o nosso sucesso. É só Ele que sabe, irmão, quando eu saio daqui, quando eu fecho esse portão aí, às 10 e pouco da noite, 10 e meia da noite, volto para minha casa com a minha família, tiro a minha roupa de crente e vou para o meu travesseiro. Só Deus que vê o miserável pecador lá deitado, irmão. Isso aqui não é trampolim. A obra de Deus, querido. Eu não posso usar a fé para me beneficiar, para me adquirir reconhecimento. Então, irmãos, são coisas sutis do nosso coração e que a gente gosta. Quem não gosta, né, irmãos? Quando eu era adolescente, eu era feio pra burro, feio mesmo. Eu intimava, né, gente? Olha que termo para usar, né? Você vai chamar a menina para sair, você intimava, como se fosse um delegado, né? Uma intimação. Marco Túlio, a menina falava assim para mim, não, porque ele é muito feio. Pensa, irmão. Aí conheci a Jaque. Deus colocou a fumaça nos olhos dela. Deixou casar primeiro para depois ver. Aí tô lá eu, felizão, né? Moça bonita, eu feinho, né? E eu tinha umas irmãs assim no banco da frente, ficava olhando para trás assim toda hora. Para trás, olhando, e eu assim, ué. Acontecendo, né? Aí, passa o tempo, casei, seminarista, estou visitando as irmãs. A irmã fala assim, eu tenho que confessar um negócio. Lembra aquele dia que eu ficava olhando para trás e conversando? Era do que eu estava falando. Eu falei, irmão, o quê? Cara, como que a Jaque, uma moça tão bonita, inteligente, vai se enroscar com um rapaz desse tão feio?
Ô irmão, eu era crente mesmo, sabe assim? Aí, irmão, às vezes hoje eu escuto os outros falando que eu sou bonito, assim, lógico, assim, eu sei quem eu sou, tá, irmão? Nota 6,5, tá? Aí eu falo, rapaz do céu, hein? Tem, assim, minha mãe faz tempo que não fala. A Jaque, minhas filhas, né? Tem algumas irmãs, né? Os irmãos. É gostoso, irmão, falar assim, eu lembro do meu passado, eu sei só eu sei o que eu sofri. Nem olhava mais no espelho, Felipe, tinha vergonha de olhar no espelho, porque eu desanimava. Eu ia para um lugar legal, o que eu fazia? Nem vou olhar no espelho, porque se eu olhar eu desanimo para ir no lugar. Porque assim, hoje os adolescentes, irmão, já estão ficando bonitos, já novo. Mas os de antigamente não, eles melhoravam só com 30 anos. Agora não, os bebezinhos já saem todos perto, né? Os bebezinhos, aquela coisa. Os bebês ficavam 2 anos enrolados. Aí colocava a lãzinha na cabeça dele, os rituais lá, antigos. Aí depois de 3 anos ele abriu o olho. Aquelas fraldas penduradas no varal. Tudo isso, irmão. Aí fica aquele adolescente que cresce o braço primeiro, depois cresce a orelha, depois você vai... Hoje não. Eu não sei, aí já nasce tudo assim, belezinha, né? As fotos, aquelas coisas, adolescente, tudo bonito. Vai quem é da geração que está nos 40 aí sabe, irmão, a coisa era brava antigamente. Então receber um elogio, irmão, é bom. E se eu sou carente, eu vou usar o ministério para receber elogio das pessoas. Roupa nova em corpo velho. Então, irmãos, não vamos usar da fé de Jesus para se promover não. Aqui, irmão, deixa eu contar um negócio, não é nada. Nós aqui, irmão, não é nada. Deus é tudo. E pela misericórdia dele, Pedro, de vez em quando ele mistura as palavras dele nas minhas. Ele usa a sua vida para discipular nosso irmão Adalberto. Ele vai usando essa igreja para abençoar. Ele usa os irmãos tocando os instrumentos aqui que nos leva à adoração. Ele usa a sua vida abraçando, conversando, aconselhando pessoas. Por misericórdia de Deus, irmão. Ninguém aqui é ninguém. Nada. Para finalizar, irmãos, tem a oração do Pai Nosso que Jesus coloca intencionalmente dentro desse contexto. E aí, se você prestar bem na oração, ela é um discipulado para nosso tipo de postura como cristão. A oração começa, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Começa o quê? Reconhecendo grandeza de Deus. Depois fala assim, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Ou seja, o Deus grande, poderoso, venha sobre mim e estabeleça não a minha vontade, mas a vontade dele. E aqui, irmão, aqui aperta o sapato. Ele vai falar do pão, a oração de petição. Me dá o pão, mas ele fala, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores, não nos deixes cair em tentação. Alguns teólogos vão dizer que o não deixe cair em tentação está atrelado à parte do perdão. O que é cair em tentação? Eu ser tentado a não perdoar. Alguns teólogos vão dizer que esse trecho está vinculado a esse primeiro texto. Outros não, mas eu gosto dessa ideia. De ser tentado a achar que eu não posso perdoar as pessoas. E aí ele vai finalizar, né, pedindo para Deus livrar do mal, e depois ele engrandece novamente a Deus. Mas o versículo 14 e 15 volta ao aspecto do perdão. Porque se perdoarem os outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês também. Se não perdoarem as ofensas, Deus, né, o Pai também não perdoará. E para finalizar, irmãos, a gente precisa ter uma espiritualidade mais humanizada. Sem aparência, mas que consegue relacionar com as pessoas. A ideia do perdão aqui, o que significa? Eu, através de Deus na minha vida, me dá a capacidade de me relacionar com qualquer pessoa, ainda que essa me ofenda. Mas a gente viu num tempo, irmão, dos ofendidos, todo mundo ofendido. Perdemos a capacidade do diálogo. É uma espiritualidade, igual eu falei semana passada, só vertical. Mas não consegue dialogar. E aí Jesus aqui, ele coloca essa ideia, né? O Pai perdoa, se você perdoa, faz essa dinâmica, porque ele está querendo, irmãos, humanizar o nosso coração. E a oração do Pai Nosso nos ensina, nos coloca no nosso lugar. Deus é o Todo-Poderoso,
que está acima de todas as coisas no céu, e o seu nome tem que ser santificado e glorificado, e é o reino dele, a vontade dele que vem sobre a minha vida, e se vem, eu sou chamado a perdoar, como ele me perdoou na cruz. Aí a gente tem uns crentes hoje, irmão, que mãe não conversa com o filho, vizinho não conversa com o vizinho, marido e mulher que fica de malzinho, fica em silêncio. Aí aqueles vídeos, né? Por favor, dá licença, deixa eu pegar um negócio aqui. Sabe, que fica até sério, formal. Não conversa com fulano. O que é isso, irmão? Onde isso vai parar? Bom, pastor, mas foi o outro que fez. Mas se você é o agraciado por Deus, se você é o que está entendendo as Escrituras, vá você e se resolva. E aí, irmão, qual que é a ideia da Bíblia? Se eu vou, Kátia, resolver e a pessoa não quer resolver, a minha conta já está paga, irmão, é ele Deus. Mas é difícil, irmão, você ir até alguém tentar resolver e a pessoa não querer resolver. Então, irmãos, que tipo de espiritualidade é a nossa? E aí na semana passada que eu falei da oferta, fala, se for trazer a oferta no altar, deixa. O que está querendo dizer? Antes de você oferecer sacrifício, culto a Deus, louvor, qualquer coisa, não tem como, se o seu coração é um coração que acha que tem o direito de ceder a essa tentação de não perdoar. O que é isso, irmãos? Onde nós vamos parar com esse cristianismo rancoroso, de mal, que tem que ficar, toda hora tem que ficar dando dedinho? Não, irmãos, quando o evangelho rasga o nosso peito, irmão, a gente, escuta o que eu estou dizendo, nós não temos o direito de negar perdão para ninguém. Às vezes as minhas filhas erram lá, faz alguma coisa, pai, perdoa. Eu falei, claro que o pai perdoa, claro. Irmãos, nós não temos direito. E aí por que morre? Por que a ideia de Deus não perdoa? Porque a pessoa que não perdoa, o que acontece na alma dela? Rancor, mágoa, angústia, vai adoecendo por dentro, sente o peso. Agora quem perdoa, irmão, tira um gigante das suas costas. Para finalizar, acho que foi o Hernandes Dias Lopes que fala sobre isso, que perdoar é você tirar a sua mão da garganta de alguém que está estrangulando ou vice-versa. Então, irmãos, humanize a sua espiritualidade. Nosso culto a Deus tem que começar aqui. E aí é Deus que sabe. É Deus que conhece. E você acha que é difícil para você perdoar? Jesus perdoou lá na cruz, irmão. Jesus perdoou. Irmão, se o perdão de Jesus na cruz não mexe com você, se você olhar para si mesmo, ou não olha para si não, então olha para o outro, o pior bandido, o pior ser humano que você já viu na face da terra, olha para aquele sujeito e fala assim, o perdão de Deus serve para ele. Se isso não comover o seu coração, irmão, se o evangelho de Jesus que nós vamos celebrar na Páscoa, o Cristo que parte o pão, o Cristo que se dá, o Cristo que se entrega e fala que eles não sabem o que fazem, que tem um bandido ao seu lado que fala, Senhor, lembre de mim. O Jesus fala, cara, ainda hoje você está comigo, meu amigo, não tem conversa, ainda hoje, cara, você é meu. É o pai do filho pródigo, quando o filho volta, irmão, ele está lá, de braços abertos, assim, o filho está lá, ensaiou o discurso do perdão, fala, pai, pequei, não, filho, vem, entra. É o pai que é resolvido, irmão. Quem somos nós para segurar, para cair na tentação de reter perdão, irmão? Abre o coração, querido, isso não é cristianismo. Cristianismo é perdão, e perdão não é ausência de dor, irmão. Tem gente, Camilo, que perdoa, acho que resolveu o problema, não. Vai continuar doendo, irmão, mas você é como se você tivesse ido no médico e agora está tomando antibiótico. Sabe aquele sujeito que está doente, e aí ele não trata, aí ele fica lá em casa, não trata. O que é o perdão? Eu vou no médico, o médico dá o diagnóstico, você vai tomar 7 dias de antibiótico, a bactéria vai embora. Vai estar ainda enfermo, vai estar com a dor, mas agora você deu entrada no hospital e está tomando antibiótico. Isso é o perdão. Vai doer no começo ainda, porque foi ferido, mas agora você está tomando antibiótico, você vai melhorar. Irmãos, que a gente encontra esse lugar
dessa espiritualidade sadia, essa satisfação em Jesus, não usá-lo como trampolim e ser um crente mais humanizado na nossa postura de fé. Vamos orar, irmãos. Se você puder curvar sua cabeça, ore por você. Sabe, irmão, não sou eu que estou dizendo essas coisas, não olha assim para mim, o pastor está falando de mim. Não, irmão, é de mim mesmo que eu estou falando. É a Bíblia que está falando. Eu não sei da sua vida, você não sabe da minha, eu não sei das suas motivações, você não sabe das minhas. Então Deus é que sabe. Ora para Deus, Deus, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Transforma meu coração, me leva para esse lugar do renovo, esse lugar da autenticidade, esse lugar da verdade, que as minhas orações são sinceras, que as minhas orações em favor do outro é porque realmente eu desejo a melhora do outro, não é para que as pessoas olhem para mim e falem, oh, que bênção que ele ora. Que a minha oferta, a minha generosidade, não é para as pessoas olhar para mim e me dar um título de generoso do mês. O generoso do mês, aquele que abençoa, mão aberta, não é para isso. Não é para se promover através das coisas de Deus. Mas é o Davi no Salmo 131, não ando à procura de grandes coisas, coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, eu fiz sossegar a minha alma. Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar a vaidade do meu coração, sossegando a minha alma. Me ajuda, Senhor, a encontrar esse lugar da humildade, esse quarto secreto, esse lugar que é eu e o Senhor. Esse lugar, ó Deus, que eu não devo a satisfação para os outros, que eu devo a satisfação para o Senhor, e dando satisfação para o Senhor, automaticamente o Senhor vai fazer a obra na vida das pessoas, para que as pessoas olhem para mim e enxerguem que apesar dessa casca, há um coração, há um homem de Deus, há uma mulher de Deus ali dentro. Ó Deus, que nessa noite o Senhor trabalhe em nossos corações, que o Senhor venha ajustar, ó Deus, as nossas motivações. Nós não queremos errar fazendo o que é certo, orando, ajudando, jejuando. Seria tão frustrante, Senhor, um dia chegar diante do Senhor, fazendo tanta coisa, o Senhor falar assim, que nem nos conhece. Senhor, que a gente seja de verdade, que a gente seja autêntico, ainda que a nossa autenticidade venha gerar esquisitice no olhar das pessoas, julgamento no olhar das pessoas, mas a partir de um coração sincero, o Senhor nos transforma e nos liberta. Que o Senhor nos encontre nessa noite. Eu oro de forma específica nessa noite, se há alguém que está devendo perdão para alguém, se há alguém que caiu na tentação de achar que tem o direito de não perdoar. Senhor, não sou eu que convenço ninguém, eu sou um pecador miserável que tem as minhas falhas, mas a tua palavra diz que o Espírito é que convence. Não permita que esse irmão, essa irmã saia daqui como se nada tivesse acontecido, que ele se entenda com o Senhor e libere esse perdão, ou peça perdão, e viva uma espiritualidade real, verdadeira, porque isso desconstrói Satanás. Em nome de Jesus, que a gente encontre esse lugar da transformação. Em nome de Jesus, pode apagar as luzes, irmãos, nós vamos cantar esse louvor. Se você quiser colocar de pé.